Não é grande, não. Posso até compartilhar agora, né? Boa ideia. Passar para vocês. Melhor ainda. Tinha esquecido dessa funcionalidade. Hoje eu já estou. Sei o que está acontecendo comigo hoje. Hoje eu fui dar uma aula de manhã, botei o link da aula de manhã para uma turma que nem existe mais, que eles já se formaram. A pessoa usou, não tem essa turma mais não. Falei, velho, foi mal. É que eu tenho que acordar mais cedo para despertar. E dormir mais cedo também. Meu Deus, cadê? Como é o nome daquele canal? Sociologia Animada, né? Ah, não, tô olhando outra coisa. Aqui. Podemos aprender algo com a sociologia. Vamos lá, gente. Vou fechar meu microfone para não fazer zoada. Vocês foi. Se podemos aprender algo com a sociologia, esse algo é: tudo que se passa na vida social é um processo. Inclusive o surgimento da sociologia. Observando o processo histórico da construção da disciplina e área do conhecimento, podemos compreender melhor os pormenores dessa ciência. Bora lá entender como isso se dá. Nós já produzimos vídeos sobre Auguste Comte, o autor reconhecido como fundador dessa nova área do conhecimento, e os clássicos da sociologia, Durkheim, Marx e Weber. Ambos são chamados de sociólogos porque seguiram um modo de fazer ciência diferente dos que existiam na época. A maneira de pensar e ver as coisas do social que esses autores dispunham não era semelhante à filosofia, história ou direito. Este novo olhar possuía características diferentes e surgiu em um contexto distinto. Qual é esse contexto? Podemos dizer que o processo que culmina na criação da sociologia começa no Renascimento, em meados do século XIV até o século XVI, passando pelas grandes navegações, principalmente no século XV, com a Reforma Protestante, no século XVI, e a Revolução Científica, no século XVI também. Mesmo que sejam fenômenos históricos sociais muito anteriores ao surgimento da sociologia propriamente dito, que acontecerá na primeira metade do século XIX, o lento processo de valorização da racionalidade, abrandamento dos preceitos religiosos nas relações sociais, a elaboração do método científico, foram de fundamental importância para o que viria a ocorrer no século XVIII e XIX. Neste vídeo, queremos destacar dois principais fatos históricos que estão coladinhos e diretamente relacionados ao surgimento da sociologia. As chamadas revoluções burguesas foram um estopim para as condições materiais tornarem-se favoráveis à criação da ciência da crise. A Revolução Industrial, ocorrida mais ou menos em 1760, reconfigurou e transformou a maneira de viver. A criação de uma máquina capaz de produzir em larga escala, com pouca mão de obra e de modo muito mais rápido, desencadeou uma mudança no modo de vida das pessoas. Se antes da Revolução Industrial a vida da população mundial era rural, com uma produção artesanal e de subsistência, organizada em pequenos núcleos culturais e políticos homogêneos, agora tudo isso deu espaço para a criação de pequenas cidades, agregando pessoas de diferentes espaços, convivendo e trocando experiências com pessoas nunca antes vistas. Além disso, o trabalho deixa de ser manual e artesanal, passando a ser mecânico e repetitivo. Com uma mudança tão profunda, surgiram problemas: habitações inadequadas, miséria, fome, falta de emprego, difusão de doenças. Ou seja, as condições materiais pós-revolução não são das melhores. Além disso, alguns anos depois, em 1789, acontece a Revolução Francesa, que, de uma maneira geral e simples, desmorona a aristocracia francesa. Isso significa dizer que a estrutura na qual a França estava erigida, na separação entre nobreza, clero e plebe, é destruída. Os privilégios e as expoliações pautadas na hierarquia aristocrática não acontecem mais. O lema da França, depois da Revolução Francesa, será liberdade, igualdade e fraternidade. Imagine como a Europa estava após essas duas grandes revoluções. Com certeza, mudanças dessa envergadura causaram diversas consequências no modo de vida europeu da época. Assim sendo, os intelectuais da época estavam preocupados em explicar e, em certa medida, resolver os desdobramentos dessas revoluções. Será a sociologia, este novo modo de pensar e perceber a realidade, que terá essa função.
de explicar e resolver essa crise que tomou a Europa naquele momento. É isso, pessoal. Um vídeo mais curtinho, mas que estávamos devendo. Até o próximo vídeo e tchau! Professor, o microfone está desligado. Ai, Meu Deus. Deus do céu. Não sei se você já teve com essa disciplina antes. Vocês me avisem, viu, quando acontecer esse negócio aí, que eu sou todo desligado para isso. O pessoal já tá dando risada, ó. Lucas, Laís, quem mais? Laís, Euclides, Marcos, Laís. Já estão com menos 3 pontos na média do primeiro desse semestre. Cadê a risada do professor? Não pode dar risada. Eita, eu tô lascado, que eu gaitei, professor. Você é menos 4. Menos 4. Não, vamos lá, gente. Para a brincadeira aqui, vamos lá. Não sei se vocês já tiveram contato, né? Com a sociologia lá no ensino médio. Se vocês gostaram ou não, né? Não sei. Aí depois, quem quiser falar no final, fiquem à vontade. Mas a sociologia, ela surge no século XIX, então ela é uma ciência, basicamente, comparada com a outra, uma ciência, um bebezinho, né? Que é a física, a química, a astronomia, né? Elas têm um surgimento anterior, séculos antes, né? A biologia, etc. Ela surge por quê? Né? Por quê? Né? Quais são as causas do surgimento? As causas do surgimento justamente estão nessas transformações que o vídeo se referiu. Né? Se a gente pudesse fazer condensar de todas aquelas transformações que a Europa estava vivendo, seria basicamente a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, né? Seriam as revoluções mais importantes que explicariam o surgimento. Né? Vocês devem se lembrar, obviamente, né? Em suas aulas de história, né? Que a Idade Média era pautada por um tipo de sociedade baseada numa hierarquia bem estabelecida, né? Que era a hierarquia. O cabra nascia nobre, ele seria nobre, independentemente de se ele tivesse algum tipo de... Como é mesmo? Se ele fosse um bom trabalhador, que nem trabalhava, né? Se ele fosse um bom artista, bom isso, bom aquilo, não interessa. Se ele tivesse alguma capacidade mais proeminente, ou se ele fosse uma porta, ele seria nobre do mesmo jeito, independentemente se ele fosse uma boa pessoa ou a pessoa ruim do ponto de vista moral, ético, também não interessava, né? Interessava que ele tinha um sangue azul e seria nobre porque ele nasceu na família nobre, e era assim, e não precisava de explicação, acabou. Não tinha necessidade de você explicar, eu sou nobre e acabou. Né? Você tinha a hierarquia da igreja, né? Do clérigo, e você tinha os plebeus, né? Os camponeses, etc., que eram as pessoas que trabalhavam, que produziam riqueza, etc., etc. Então, você tinha isso, você tinha uma marca hierárquica que era, você levava já no seu nascimento, né? Se você nasceu camponês, você ia ser camponês, mas você não tinha essa possibilidade, né? Então, você tinha uma sociedade que a estratificação social, a possibilidade de mudança social, de ascensão social, era muito difícil, praticamente nula. Com o desenvolvimento o renascimento do comércio, né, das rotas comerciais, lá já no final do período medieval, com o desenvolvimento dos burgos, com
o surgimento dessa nova classe social que é a burguesia, etc., essa estrutura social ela começa a ser destruída, literalmente destruída. Né? Por que destruída? Qual a lógica do capital? O capital ele tem que ter uma liberdade, né? Uma liberdade e uma igualdade. Porque o capital, você sabe que no capitalismo não importa, teoricamente, seu nascimento, né? O que importa é se você vai ter dinheiro, se vai conseguir, etc, etc. Lógico que o nascimento importa, né? Mas não no sentido lá da Idade Média, né? O nascimento vai importar porque se você nascer da família de Jorge Paulo Lema, você está feito na vida, né? Mas não por causa do sobrenome Lema, mas por causa da riqueza acumulada por ele. É diferente, né? Se por um azar que quase nunca acontece, sei lá, acontece um desastre incomensurável, os caras perdem a fortuna, perdeu. Ele não vai ter mais acesso a nada. Diga, Geber. Professor, isso Oi. também até aí também esse acúmulo de riqueza se dava também e era algo, vamos dizer assim, que vamos dizer assim, dava uma segurança deles manter essa riqueza, era até a própria, isso na Idade Média, né? A questão dos próprios casamentos que eles buscavam fazer entre os próprios familiares também, não é? É lógico, né? Faziam entre si, né? E Não ia se essa misturar, parte, né? como o senhor até citou também, quando essa passagem perto da Reforma Protestante, pouco tempo antes, ocorre que o quê? Que se cresce e há uma disseminação muito grande por esse território de França, esse território para lá, né? De mosteiros, né? Vamos dizer, nas partes rurais, que até mais à frente, em alguns textos mais modernos, vamos ver citações como um êxodo urbano, né? Que aconteceu, né? Vai acontecer, vai desenvolvendo a cidade, né? Com o enfraquecimento dessa lógica feudal, né? O comércio vai se desenvolvendo mais, as trocas comerciais vão se desenvolvendo, aquele isolamento dos feudos que existia, né? Vai sendo A, superado, aí vai vindo o próprio êxito rural, ou êxito rural mesmo, as pessoas vão para a cidade, morar e na cidade. também Né? E também como havia essa extração também vamos dizer assim, o poder hierárquico como era bem preponderante, vamos dizer assim, como até no próprio vídeo eu mostrei a hierarquia com o clero lá em cima, a igreja, acima vamos dizer assim, até dos poderes do próprio regente, do rei e tal. E havia uma extração, acho que vamos dizer assim, por parte desses plebeus, como a gente trazendo para a nossa realidade também. Na lógica do capital também, né? Há uma extração do capitalismo muito maior daqueles que são menos favorecidos, mais desprovidos, menos, vamos dizer assim, mais desprovidos de riqueza do que aqueles que, vamos dizer assim, são dotados de riqueza. Porque E a organização econômica ela muda, né? E aí a mudança já depois com esse inconformismo, aí que juntamente esses mosteiros ganham mais forças até do que, vamos dizer assim, a própria eclésia, que era a igreja, vamos dizer, que era considerada a parte urbana, aqueles os grandes templos, essas coisas e tal, né? aí eu já não sei dizer. Quem trabalha mais nisso, sobre a reforma protestante, é Max Weber, né? A gente fala depois de Max, se der para falar para ele, sobre ele, né? Ele tem uma discussão sobre a reforma protestante, né? Sobre Eu isso. gosto muito, parte de filosofia e sociologia, marcou muito Aí, meus 4 períodos de história. aí o que acontece? Não se pode ter capitalismo tendo como base uma sociedade hierárquica como era a sociedade feudal, não é? Não se pode, né? Você não pode, vamos dizer, limitar a possibilidade de fazer comércio por causa de determinado sobrenome, né? Todos têm que estar abertos, então todos têm que haver essa possibilidade de todos abrirem suas empresas, etc, etc, quanto possibilidade, né? E todas devem ser iguais, porque
quem não era da nobreza e quem não era do clero, ele pagava pesados tributos, né? Você lembra do primeiro, do segundo e do terceiro estado, que o terceiro estado era o que financiava toda a estrutura do governo lá da França, pré-revolução francesa. Então, desenvolve o capital. A lógica do capital é a lógica da produção crescente de riqueza, da acumulação de riqueza. Surge tanto a burguesia como o proletariado, como classes paradigmáticas desse modo de produção, né? Surgem essas duas classes novas no jogo da história. Só que você tinha um desenvolvimento do capital, do capitalismo já, né? Momentos anteriores da Revolução Francesa, você tinha um desenvolvimento do capital, mas você tinha esses entraves da própria sociedade do Estado absolutista francês. O que é que ocorre? Corta a cabeça da família real, guilhotina todo mundo. Então, os caras fizeram, olha, quando a galera condena a violência, etc, etc, quando você diz assim, porque é violência, né? A violência não leva a nada, tem que ser democracia, pererê, para a violência revolucionária, olha lá os vândalos, etc. Eles esquecem da história. A efetivação política do poder político da burguesia foi cortar, guilhotinar a nobreza francesa, a família real francesa. Então, o surgimento, o desenvolvimento próprio do capitalismo é um desenvolvimento que é em sua natureza, algo intrínseco ao desenvolvimento do capitalismo, algo que não se pode separar do desenvolvimento do capitalismo, a extrema violência. Então, essa discussão sobre o capitalismo idílico, ela não existe. Foi através da violência, a violência da colonização, a violência da Revolução Francesa, a violência atroz da Revolução Industrial. Então, foi tudo com base no sangue dos trabalhadores, dos negros, etc. Então, o desenvolvimento do capitalismo foi tudo menos pacífico, né? Como esses historiadores e economistas tendem a mentir, né? A tentar manipular a própria história da humanidade. Então, não podia fazer. Então, a Revolução Francesa era o quê? Igualdade, basicamente igualdade e liberdade. Falava, olha, todo mundo pode já negociar. Então, a gente não tem que sustentar classe nenhuma, não vai ficar... a gente não vai poder pedir autorização para determinada família real para passar por determinada localidade, né? Não vai pedir, não vai ter que pagar determinados tributos, porque a gente está passando. Não, essa lógica acabou, né? Então, a gente vai pagar os impostos ao Estado, etc., mas toda aquela lógica acabou. E a igualdade, ninguém mais é superior ou inferior por nascimento. Né? Então, toda essa lógica da família real acabou. E, principalmente, a importância, principalmente não, né? Acho que no mesmo patamar de importância, a diminuição do poder da igreja, né? O Estado se torna laico, lá na Revolução Francesa, né? Então, a importância da igreja enquanto definidora, estruturadora da realidade social, da interpretação do mundo, ela vai sofrer um forte abalo com a Revolução Francesa, né? E com o Estado laico francês. Isso significa o quê para o surgimento? Imagine, o capitalismo, ele necessita do desenvolvimento, o desenvolvimento das ciências, como nós conhecemos hoje, né? Física, química, biologia e outras ciências, né? Ela desenvolve juntamente com o modo de produção capitalista, né? Essa especialização, né? O método científico, etc, etc. O desenvolvimento do empirismo inglês, tá? Toda aquela discussão de Kant, de Hegel, de Hume e tal, sobre a natureza do conhecimento, ela é estimulada pelo desenvolvimento do capitalismo, né? Aí você vai dizer, não é que não existia o conhecimento anterior ao capitalismo, não é isso. O conhecimento tinha forte influência da metafísica, forte influência da religião, forte influência da filosofia, né? Mas a ciência como nós conhecemos hoje, né, que é pautada no método, na questão da comprovação, na importância do teste empírico, etc., ele vai surgir junto com o capitalismo. Por quê?
Porque o capitalismo necessita do desenvolvimento das próprias ciências naturais. Então, você tinha aquelas indústrias nascentes que tinha que ter um desenvolvimento da ciência. Por exemplo, vamos supor, para você extrair o carvão, para você fabricar a indústria têxtil, para você fabricar aquelas maquinarias, etc., você tinha que ter um determinado domínio técnico-científico de como fazer aquilo, de como extrair da natureza isso, aquilo outro, para o próprio desenvolvimento das indústrias. E o pensamento científico e religioso é um entrave a isso. Porque o pensamento religioso é um pensamento em que não adentra a explicação dessas realidades tal como elas são. A explicação é divina, Deus criou a Terra em 7 dias, né? Adão e Eva, mas a Bíblia não tem lá a explicação bíblica, lá na Bíblia, sobre a natureza do carvão, como esse carvão, através de determinados processos, ele pode gerar energia, que essa energia vai ser fundamental para o funcionamento das máquinas, o funcionamento das máquinas vai produzir panos, etc., enfim, começar esse desenvolvimento. Então, não tem, é a ciência que faz isso. Então, o capital necessita do desenvolvimento da ciência para se efetivar, se desenvolver cada vez mais. Então, o capitalismo necessita desse desenvolvimento científico, de uma compreensão científica da realidade natural, nesse primeiro momento. O que é a compreensão científica, a compreensão racional, de você entender o movimento interno do objeto, de você entender a lei da causalidade, né? Entender que aquilo que, por exemplo, carvão, ele possibilita, através de determinados processos, geração de energia, mas, por exemplo, o algodão não pode, ou, por exemplo, o ouro não pode também. Então, são as qualidades, as características daquela matéria-prima específica que possibilita transformar em energia, e só a ciência, o pensamento científico vai fazer isso. Dentre outras necessidades, né? Então, essa explicação, vamos dizer assim, materialista, mundana dos fenômenos sociais, explica em grande medida a diminuição da importância ou a necessidade de que aquela sociedade nascente criticasse a importância da igreja ou a explicação religiosa do mundo. Então, você tem um desenvolvimento da química, da física, toda aquela ciência, aí a própria indústria se apropria dos conhecimentos oriundos dessas ciências naturais e desenvolve cada vez mais sua indústria, faz com que haja necessidade de novos desenvolvimentos dessas ciências, que elas produzem novos desenvolvimentos, que vai desenvolver ainda mais a indústria, que vai espalhar todas essas novas relações sociais em todo o globo. Então, a partir do capital, dá vamos dizer assim, esse estímulo para o desenvolvimento das ciências, primeiramente as ciências naturais, né? Com a necessidade econômica mesmo. Pela necessidade econômica, houve um desenvolvimento, porque capital é o modo de produção em que ele está em constante expansão, né? Marx fala da reprodução ampliada, né? Então está em constante expansão, necessita dessa expansão, né? Então, o cara que tem uma determinada indústria que lucra 100 num determinado período, determinado ano, ele no próximo ano 100 já não vai ser o suficiente, ele tem que crescer essa lucratividade. Então, como é que ele cresce essa lucratividade? Uma das formas é o próprio desenvolvimento tecnológico. Então, ele engendra esse desenvolvimento tecnológico, que aí você tem o desenvolvimento da ciência, da técnica, etc. E até hoje, obviamente, acontece. Professor, mas nesse avanço também de conhecimento tecnológico também, vamos dizer assim, eu acredito que, por exemplo, as escolas técnicas, as básicas também desse período aí que precede a Reforma Protestante,
era, vamos dizer assim, dominada, vamos dizer, pela igreja, literalmente. Todo o conhecimento, vamos dizer, estava adotado nas mãos da igreja. Mesmo, vamos dizer, com o choque da reforma protestante, eu acredito que muito dessa cultura ainda do conhecimento e do evolutivo aí também teve por base, eu acho que também, não? Não. Foi uma luta contra a igreja, né? Tem Mas a doutrina, vocês conhecem a doutrina dos dois mundos do cardeal Bellarmino, né? Que ele condenava as descobertas. Não, que ele condenava não. Havia um avanço inexorável do desenvolvimento da ciência laica, e a igreja se via em maus lençóis, porque a igreja não tinha mais como defender a explicação do mundo do ponto de vista religioso. O que o cardeal Bellarmino falou, olha, existe a doutrina de dois mundos. O que se quer a doutrina de dois mundos? Deus está lá, Deus criou o mundo lá no início dos tempos, e o mundo corre não mais por uma influência direta de Deus, mas o mundo corre baseado em sua própria lógica. Ou seja, ele fala, não sei se é ele que usa essa analogia, como se Deus fosse aquele que desse a corda do relógio. Né? Deus deu a corda do relógio, criou o mundo, mas o relógio funciona de forma automática a partir daquele momento. Então, o desenvolvimento da ciência foi para, apesar de todos os entraves do catolicismo daquele período, historicamente falando. Isso, aí no século XVIII, né, com a Revolução Industrial, esse movimento já está de uma efervescência muito grande, né, o desenvolvimento das universidades industriais, aquele processo de cercamentos, né, e as pessoas, a grande burguesia, os grandes empresários até o Estado, eles cercavam, os camponeses, eles eram donos, vamos dizer assim, dono no sentido, não é bem dono, né, que não existia essa lógica, né, mas eles usufruíam das terras lá na Inglaterra, eram donos do meio de produção. Aí chega no momento que eles se deparam com as chamadas cercanias, né? Ou seja, a partir de um determinado momento se falou para ele, olha, velho, a partir desse momento, aqui tem dono, o dono sou eu. Então você não vai ter mais direito a nada. O que é que sobrou para eles? Para não morrer de fome. E para as grandes cidades industriais, as nascentes grandes cidades industriais, né? Especialmente em Manchester, para trabalhar na indústria, né, sob condições subhumanas, né? Só que aquele processo é um processo não foi um processo fácil, né? Porque foi um processo em que os camponeses eles não tinham tanto do ponto de vista intelectual, não sabiam, quanto do ponto de vista corporal, né? Eles não tinham os seus corpos, eles não sabiam como trabalhar nas grandes indústrias. Porque eles trabalhavam sem essa lógica, porque o capital você trabalha 8 horas, né? Hoje 8 horas, mas lá você trabalhava 10, 12, 14 horas. Vamos dizer assim, umas 10 horas. Você trabalhava 10 horas na fábrica para fazer a mesma coisa repetitiva durante 10 horas, durante muito tempo. Não era o trabalho que eles faziam lá nas terras. Então, para que eles aceitassem esse trabalho, houve um processo de extrema violência por parte do Estado inglês, né? O Estado inglês, ele tinha leis, eu não lembro, eu não sei se é as leis de Henrique VIII, se não estiver enganado, alguma coisa desse sentido, que eram leis draconianas, né? Que condenavam as pessoas que não queriam trabalhar, chamando de vagabundos, que não quisessem trabalhar, teriam cortava a orelha, etc. Eram leis duríssimas que obrigavam aquelas pessoas a ir trabalhar nas indústrias então nascentes. Né? Então, o Estado, como os neoliberais hoje em dia, que o Estado é isso, o Estado é aquilo, o Estado interfere no desenvolvimento, o desenvolvimento do capital está
intrinsecamente relacionada ao desenvolvimento do trabalho, ou do Estado. Né? Não existe capitalismo sem Estado. Né? Essa é puramente ideologia. Então, John Locke também tem trechos de alguns livros que ele falava para cortar as duas orelhas, que ele falava, olha, essas leis de Henrique VIII, eu acho, são muito brandas, não deve cortar uma orelha só, não, deve cortar duas orelhas. As pessoas têm que ir trabalhar. Então, eles não estavam acostumados, não é a questão natural, não é... As relações capitalistas de produção, eles são naturais do ser humano. Nada é natural do ser humano nesse sentido. Eles foram obrigados a trabalhar daquela forma. Algo semelhante ocorreu com os índios, né? Os portugueses tiveram dificuldades de explorar a mão de obra indígena, porque o modo de vida dos índios não era o modo de vida que se adaptava à forma do trabalho escravo que os colonizadores portugueses, dominadores portugueses, queriam implementar aqui. Então, houve aquela rebelião, etc. Eles não aceitavam, tiveram que pegar os negros e tal, mas justamente por isso, que é um processo de aprendizado, uma nova forma de relação econômica e social. Peraí que você fala, Jeber. E nesse processo, imagine as pessoas vivendo de determinada maneira de um espaço de tempo que não foi muito grande, as pessoas passaram a ter que viver de determinada maneira, hein? Que a explicação religiosa ela não mais serve, que aquelas relações mais pessoais, mais próximas que as pessoas tinham, se transformaram com o processo de urbanização. Então, as grandes cidades têm uma relação mais impessoal, né? O Estado funciona, o Estado nacional ele funciona de outra maneira, né? A relação de trabalho é completamente diferente, você trabalha para receber um salário, né? Não é mais você que produz aquilo que consome, né? Você trabalha e em determinado período você recebe salário e você vai comprar aquilo que é necessidade. E foi uma transformação louca, insana daquele período. O desenvolvimento do capitalismo botou o mundo de ponta cabeça. E no bojo dessas transformações, desse desenvolvimento das ciências naturais, que eu já falei anteriormente, com o desenvolvimento também da Revolução Francesa, etc., tem uma discussão interessante no Lukács, que o Lukács faz isso, surge, nesse contexto, todo esse contexto histórico, toda aquela efervescência histórica, que surge a sociologia enquanto ciência. Por que surge a sociologia enquanto ciência? Porque tornou-se necessário, da mesma forma que uma explicação racional, por exemplo, do mundo natural, tornou-se necessária para o desenvolvimento do capitalismo, através da química, física, etc. Se tornou necessário o surgimento de novas ciências para explicar a vida em sociedade de forma racional, científica, sistematizada, através de leis, etc. Aí surge a própria sociologia com Auguste Comte e seu positivismo. Diga, Geberton. Não, professor, era só para saber assim, sobre a questão da sua disciplina, o senhor falasse assim, sua forma, assim, como é que o senhor vai trabalhar nas unidades. Vou falar, relaxa. Eu estou explicando esse entendimento do contexto para falar no final como vai ser nessa disciplina. Surge a sociologia para explicar a sociedade de uma forma racional. Calma, viu, Geberton? Surge para explicar de forma racional. Através de leis, aí surge Comte, aí depois surge Durkheim sistematiza, transforma a sociologia na disciplina acadêmica, aparece os escritos, antes de Durkheim aparecem os escritos de Marx, né? Depois de Weber, com a interpretação completamente diferente de Marx e Durkheim sobre a vida social, aí surge o século XX, né? Com toda a sociologia de desenvolvimento da sociologia dos Estados Unidos, né? Com o surgimento da escola de Frankfurt, né? Com a sociologia brasileira, etc. Surge o estruturalismo lá na França, ciências sociais, que é mais ligado à antropologia, né? Aí surge
o pós-modernismo, etc, etc. Toda essa lógica, todas essas escolas de diferentes matizes da sociologia, ela busca explicar, tem uma unidade, que é buscar a explicação da realidade social de uma forma racional e lógica. Então, a sociedade ela é buscada, as relações sociais elas têm que ser explicadas de uma forma lógica, racional, através de conceitos científicos, etc. Então, a vida social ela tem uma determinada lógica racional, quer parta do indivíduo para explicar a realidade, quer parta da sociedade ou das estruturas sociais para explicar. Mas ela não é uma explicação que se remete, por exemplo, a determinações divinas, a questões biologizantes, né, que é determinada pela biologia. Não, a sociologia tem determinada lógica de funcionamento que se distingue das outras ciências. Aí, desse contexto histórico todo, dessa necessidade de uma explicação racional da vida social de forma racional, etc, etc. Um conceito, há vários conceitos importantes em sociologia, mas um dos conceitos mais importantes de sociologia até hoje é o conceito de trabalho. O conceito de trabalho é muito importante, tem uma centralidade muito grande na análise de Marx, mas também tem uma centralidade muito grande na análise de Durkheim, de Weber, que são os três autores clássicos da sociologia, para falar da importância que o trabalho tem para a nossa sociedade, para a modernidade capitalista. Aí Weber vai falar da reforma protestante quanto da tradução empreendida por Lutero, né, da Bíblia, de como ele interpreta o conceito de trabalho de uma forma diferente. Isso vai engendrar mudanças substanciais no comportamento dos europeus lá a partir do século XVI, e aquelas mudanças, etc., produz racionalização, sistematização, etc., etc., produz o que ele chama de moderno capitalismo ocidental. Durkheim vai falar da solidariedade orgânica, né, que é a especialização do mundo do trabalho faz com que surjam uma interdependência entre grupos sociais, que essa interdependência faz com que a sociedade tenha uma coesão social, né? As pessoas tenham necessidade da vida em sociedade, né? E Marx vai falar que o capital, a economia, a atividade econômica, ele toma o centro do processo, de todo o processo social, através da exploração do trabalho, através da produção do valor, do mais valor, etc. Então, basicamente, a sociedade capitalista é a sociedade que tem no seu centro, né, a atividade econômica, né? Então, a economia torna uma importância, torna uma hipertrofia muito grande, né, e subordina outras esferas da vida social, a religião, a arte, né, a própria ciência, né, e outras, as relações afetivas, né, as relações amorosas, etc., também sofrem influência das relações econômicas, etc., etc. Então, o trabalho, nesses três autores e em outros autores também, toma uma centralidade para explicar essa nova estrutura social, essa nova organização social que se desenvolve com o surgimento do capitalismo. E é esse trabalho, e esse conceito do trabalho, através que, dentro da sociologia, tem uma área específica dele, né, que é a sociologia do trabalho, é que nós vamos nos ater nesse semestre de vocês que está adentrando, né, nesse primeiro semestre de gestão comercial para vocês. Nós vamos falar basicamente da sociologia do trabalho, como o trabalho se organiza no capitalismo, etc., dentro de uma perspectiva claramente crítica marxista. Vamos falar um pouco da interpretação do trabalho em Marx e da organização, da divisão do trabalho através do Fordismo, né, do Taylorismo, né, do Estado neoliberal, do Estado do keynesiano. Então, vai ser basicamente ligada à sociologia do trabalho, né? Respondendo a Geberton, né? Basicamente, todo
a grade curricular vai ser ligada à sociologia do trabalho. Eu tentei fazer diferente no semestre passado, mas como é aula remota, ficou meio complicado, né? Eu fui dar outras coisas, mas ficou meio complicado. Então, a gente vai falar basicamente desse processo de sociologia do trabalho. Então, a gente vai tentar entender, basicamente, a organização do trabalho que nós estamos vivenciando, né? Principalmente depois da eleição de Bolsonaro, Paulo Guedes, etc. A gente vai tentar lançar luz a isso, né? Então, do ponto de vista do conteúdo, vai ser basicamente sociologia do trabalho, do ponto de vista como posso falar, das avaliações, aí a gente tem que discutir, né? Como vai ser melhor para vocês, se vocês querem menos avaliações, se vocês querem mais avaliações, quantas avaliações vocês querem, quanto vocês acham ideal, quanto é o ideal para vocês, são duas, uma não, né? Duas, 4, ou dividir em mais atividades, né? Aí vocês vão dizer para mim. Aí vocês falam. Vocês querem fazer duas atividades só. Mas lógico, você está conversando aqui, né, Euclides? Tá? Tem voz ativa vocês. Ou vocês querem 4, né? A gente faz 4 atividades. Vocês vão dizer. Se vocês ficarem calados, eu vou falar. Eu Ave decido. Maria. Se vocês ficarem calados, eu decido. Se vocês... Mas como é seu processo avaliativo? São trabalhos, seminários, o que costuma fazer? Não, vai ser só atividade mesmo. Basicamente, é objetivo. Eu passei o seminário remotamente. Nossa, é complicado. Remoto é complicado. Seminário. Complicado. Sim, Arlan. Mas no caso ficarão 4, né? Não, essa divisão a questão é toda a divisão, né? 4. 4 de 5. Arlan já tá com -2, né? Por causa das piadas, né? Laís também, que tá uma risada louca, já tá. Acho que já tá professor, na final, mas Laís, né? por que o senhor acha tão complicado a questão dos seminários assim, remotamente? Porque é complicado, porque algumas pessoas leram o texto, pegaram o texto da internet e leram, pegaram o texto do livro e leram, aí você fala que fez isso, aí diz que não, é daquele... Mas escrito não pode ser pior, não? Tem o Google. Mas escrita tem como achar, né? Mas menino, hoje em dia, professor, eu acho Filho, que o professor acha tudo, então você nem venha com essa de plagiar, que eu vou achar. Eu acho que oralmente, se fosse melhor, eu acho. Não é melhor, não, é muito estressante, não. Sem condições, Herbert. Tá bom. Sem condições. Desculpa aí. Sem condições, não por você, Herbert, nem por aqui da turma, que eu não conheço ainda, né? Mas eu fiz isso mês passado e foi problema. Foi problema. Aí vocês vão me Ô, professor, ver, eu paguei muitas disciplinas, assim, muitas cadeiras também sobre isso lá na universidade também. Vou até olhar, tem que olhar isso. Depois eu vou falar com o Thaísa para ver, que talvez não seja nem necessário, né? Mas se você quiser um conhecimento... Passar por prova, Deus me livre. Não, mas minha avaliação é tranquila. Quem já pegou, se você tiver... Conversa tranquila. Não, sempre ajuda, a galera pode entrar em contato comigo, né? Se tiver dúvida, pode falar, perguntar. Não sou carrasco, tipo, eu paguei, eu acho que dos 4 períodos, eu acho que 50%, 60% do curso foi falando sobre essa questão do renascimento, das revoluções industriais, enfim, todo esse processo aí. Tem que ver, né, se dá para fazer isso, né? Entendo. Porque é diferente, né?
Eu não vou falar sobre isso, eu falei só agora por causa do contexto histórico, para contextualizar, para dizer que a sociologia não surge do nada, né? Tem toda Então, uma... mas entra lá para Weber, para Marx, para Durkheim, aí vai, enfim. Esse processo É, que a história vai também no período também se estabelecendo como ciência também, até hoje. Gerberto, você está querendo se livrar de mim, né, Gerberto? Tá Não, certo, não, professor, é só para ficar tá livre de certo, avaliações. tá certo, Gerberto. Eu, Beleza, eu gostei muito do senhor, assim. beleza, assim a banda toca. Aí são quatro, né? Quatro avaliações, né? Tá certo? Se quiser ter três, duas, você fala assim, qual é o melhor, né? Porque você sabe quatro, você tem Mas a geralmente é dissertativo, possibilidade. como é? Eu quero fazer mais objetiva, viu? Porque dissertativo também dá um trabalhão, viu? Porque Hum, vocês acham de fazer plágio, né? Vocês, quando eu falo rapaz, alunos em geral, né? sim, Alunos sim. em geral. Não vocês, não. Né? Rapaz, Os alunos, alguns têm a mania de plagiar, você tem que ter o trabalho. Acho horrível. Aí, Laís, eu sou teu objetivo é fã já. melhor. Objetivo é melhor. Mas, sei lá, se forem quatro, umas três objetivas e uma discursiva, pode ser. Pode ser. É uma coisa tão fácil, né, Euclides? Bota lá a citação, abre parênteses e bota o autor, ele não quer nem fazer isso, né? É fácil, não é fácil, Euclides? Desenvolver a autonomia de pensamento, né? A pessoa vai lá, tá, pega lá, e aluno tem estratégia, Também né? Tem um monte eu de acho que é estratégia pra impossível fazer. também, vamos dizer assim, fazer alguma coisa assim, fazer uma citação também. Ah, não, a citação pode, né? Mas tem que É uma coisa é pegar um apontar de texto, né, onde também, o saiu, né? Ctrl-C, Ctrl-V, né? Geralmente é isso. As pessoas querem fazer um trabalho O que bem decidir redondinho, aí, todo mundo, eu vou bem pela acabado. maioria. Não, você vai dizer quantas que você quer, Laís. Fale, dê a voz. Fala Ô, aí, Laís. professor, eu não tenho poder Duas, fazer decisão, três, não, que eu sou muito quatro. complicada, indecisa. Tá. Não, você tem que dar sua opinião. Pô, Arlan, vamos. Já gostei de Arlan. Vamos. Vamos. Deixa passar essa pandemia que nós vamos aqui comemorar no carnaval. Cadê Arlan? No carnaval, Arlan. Se tiver já o carnaval em 2022, eu não sei se vai ter, a gente vai. Né? Euclides nem... Não existe isso. Não existe essa possibilidade. Eu digo a porcentagem de quanto você plagiou. Eu digo a porcentagem. Mesmo você mudando, vai pegar lá. Ele vai mostrando palavra por palavra. Não tem assim, nem invente. Já vou logo avisando de antemão, que sai até a porcentagem. Se você plagiou tudo, sai 100%, plagiou uma parte, sai 90, 80, sai até essa numeração. Então, tá fechado em 4 atividades, 1 e 2. Ai, meu Deus do céu. Eu, professor, o senhor mata a gente na indecisão, viu? Porque, assim, se a gente para pensar a quantidade de disciplinas e atividades, a É gente não porque sabe nem a assim, ó, complexidade das suas avaliações, então fica não, complicado, né? a complexidade é de boa, né? Eu já falei, vou fazer questões, aí se vocês tiverem dificuldade, vocês vão me procurar, que é tranquilo, né? O que eu tô falando? Ah, 4, no caso, porque sua 2, avaliação, tipo, nas aulas, assim, tipo, questão de debate, não tem nada, assim, o senhor geralmente não avalia também, não. lógico, a gente pode avaliar, sim, a participação, né? O interesse das pessoas, né? Sempre é bom, né? Porque o mínimo são 2, né? 2 avaliações, se eu não me engano. São 2. Só que tem duas avaliações daquela. Você se dá mal em uma, O senhor vai poderia ser fazer assim, difícil, né? Por faria exemplo, uma da 7, participação e duas objetivas desse jeito aí. não é? Uma da participação e faria dos objetivos, eu Não, eu acredito, posso três. dar
um plus pela participação de quem mais participa, mais uma avaliação só de participação, aí também não, né, Jaber? Então, Aí fica fácil, né? o senhor usaria as duas avaliações e o resto para complementar seria a sua Não, participação. não, eu poderia fazer 3. E aí, dependendo da participação, dou meu ponto, 1 ponto e tal. Aí digam, 3 tá bom, 2 tá bom. Ô, gente, vocês decidem aí, gente, que eu sou minha Não, complicada você que assim. vai decidir, Laís. Quantas? Não, Fale. gente. Ô, Vai, gente, fala não, aí. professor, não faça isso comigo, não. Vou começar a chorar aqui, professor. Não Fale, faça isso. Laís, quantas? Bianca, diga aí quantas. Paulo, Miquel, Euclides. Euclides, você falou. Olha, vocês estão sem decidir, eu vou falar, então vou fechar em 3, né? Tá bom, 3? Hein, gente? Vamos seguir aí o raciocínio de Arlan aí, ó. Ele disse que 2 ou 3 avaliações está ótimo. Tá bom, professor. Tá bom, tá bom. 2 ou 3, 2 ou 3. Duas, tá bom? Tá ótimo. Eu tô falando a vocês, 2 tem esse problema. Se eu fizer uma Ah, meu e Deus. você tirar a nota baixa, dependendo da nota, não dá nem para recuperar. Ó, professor, então fazer 3. Tá repreendido. Olha, Três, professor. agora que eu vou correr atrás de Nelson da UEPB mesmo. Deixa 3 mesmo. 3, professor, 3. Não, Três. eu tô falando que às vezes. Não, é hipotético, gente. Não, mas aí tá demais. Imagine um desastre. São 2 atividades. Você tem um desastre. Você tirou 3 na primeira. Danou-se. Nem se você tirar 10, você vai passar. É 7 a média, né? Entendeu? Tem toda essa questão. Pressão Os 3, psicológica. professor. Não, a Dá pressão certo, psicológica não é o. Lógico que você vai ter 2 aquela, por 2 vai ter menos atividades, tá certo, beleza. Mas tem esse problema, né? Mas eu digo a vocês, minha avaliação não é isso tudo, não. Viu? Não é essa complicação toda, não. Fique tranquilo. Eu sempre estou Pois 3, professor. Dá certo. aberto a ajudar vocês, etc. Não fique com medo, não. Vocês podem sentir alguma dificuldade, que é Um ponto normal. positivo, interrompendo aí o raciocínio, porque sobre a primeira aula de hoje, eu fiquei um tanto assustado. Eu vi que o professor fala muito, ele realmente quer estar presente, mas ele deixa aquém o estudante a não ter voz, de participar diretamente. Eu até fiquei de falar com ele, mas assim, eu creio que 3 avaliações estejam top. Você está falando com relação ao quê, Ana? Você falou aí? Eu não entendi. Arlan? Arlan não quer falar. Então ficaram 3, né? Professor, fechou. Isso, professor, 3. 3. 3, então massa. Eu vou deixar alguns materiais lá. E tranquilo, acho que tem até um slidezinho já pronto para ajudar vocês. Jefferson falou sobre... Eu vou tentar fazer, então... Não sei, eu vou tentar fazer objetivo. Aí vocês me dizem lá... Vê se a próxima, se vocês quiserem ser discursiva na outra, vocês falam, só porque você não faz discursiva. Aí se vocês quiserem continuar com a objetiva, aí vocês falam, não, tá bom assim, deixa assim. Licença, professor. Oi. A gente pode, tipo, porque há um grupo entre a gente pode estar se decidindo depois estar passando por senhor essa ideia. Pode. É até melhor, entendeu? Para Pode. não ficar sem decisão aqui, ou meio termo, sabe? Pode vocês fazerem isso. Vocês falam, aí vocês batem o martelo na próxima aula. Como o senhor mesmo falou, é uma questão de lógica, né? Porque se deixa 2, assim, o mesmo falou, aí se a gente tirar uma nota que não seja
boa, de certa forma, né, na primeira, a gente tem como talvez recuperar numa próxima, né? Então, Mas isso é hipotético, mas não vai acontecer isso. não, de fato, a gente espera que não e a gente vai fazer com que isso não aconteça, né? De fato. Não, eu tô dizendo a você que não vai acontecer, relaxe. Não. Não, de fato. Quando vocês tiram, quando alguém tira muito baixo, aí eu falo para refazer. Eu peço para refazer. Entendo. Mas de qualquer forma, a gente tem que ver isso. Então, a gente vai estar conversando e vai estar repassando para o senhor isso. É até mais. É até melhor, né? Aí você decide entre vocês sobre a quantidade de avaliação, etc. Aí vocês veem aí. Eu vou passar logo o slide para vocês, né? Sobre os assuntos, passar um livro também, né? Para vocês darem uma lida. Né? E vou ver a questão de Geberton também. Gente, valeu, viu? Vocês devem estar cansados, né? Tudo certo. Boa noite aí, professor. Boa noite, até quinta-feira. Boa noite, professor. Valeu. Boa noite, professor. Até mais. Valeu. Até mais. Valeu, professor. Boa noite. Valeu. Não, filho.